Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo 4 do primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 4, diz: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. Estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e dela fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado. Havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra mais uma vez. E precisamos ter entendimento da Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz neste lugar, falando ao nosso coração, respondendo aos anseios, às necessidades espirituais de cada um, Pai. Trazendo a verdade que nos liberta do engano, do erro, e que
transforma a nossa vida e nos dá direção. E é isso que te pedimos esta manhã. Queremos ouvir a tua palavra, não a palavra de homens com doutrinas e filosofias do mundo, Pai. O que precisamos é da palavra de Deus, a verdade que liberta e que conduz a nossa vida. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Dá-me a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar debaixo do poder de Deus, para que todos nós tenhamos entendimento da tua palavra. É o que eu te peço, orando junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto que lemos nos conta uma história de acontecimentos não muito agradáveis. Nós lemos aqui que por 2 vezes Israel é derrotado. E por 2 vezes muitas pessoas morrem nessa derrota. E a situação descrita nesse texto nos conta uma parte da história de Israel que teve como inimigo por muitas vezes o povo filisteu. Os filisteus foram inimigos de Israel por muitos anos, em muitas situações, talvez tenham sido um dos maiores inimigos do povo de Israel. Muitos embates, muitas lutas foram travadas entre esses 2 povos. Israel estava ocupando a terra prometida por Deus, e os inimigos que ali estavam precisavam ser removidos segundo a ordem de Deus. E esta é a história que nós conhecemos da Bíblia a respeito destes acontecimentos. E veja, ao partir Israel para atacar os filisteus, estavam eles fazendo a coisa certa, aquilo que deveria ser feito segundo a ordem que lhes foi dada por Deus. Mas o resultado desta peleja foi uma derrota, e isto chama a nossa atenção. Lendo novamente com você o versículo 1 e versículo 2, a gente lê o seguinte: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam em Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Mesmo fazendo a coisa certa, eles foram derrotados e 4.000 homens morreram. O que isso tem a nos ensinar, irmãos? Nós temos que olhar para a história, nós temos que entender os princípios de Deus, nós temos que aprender com os acontecimentos. Mesmo fazendo a coisa certa, aconteceu uma perda, aconteceu uma derrota. Perdas e derrotas fazem parte da vida, irmãos. Como eu falei com você enquanto orávamos ainda há pouco, Jesus nos advertiu: no mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo. Então o próprio Senhor disse que às vezes eu serei afligido, às vezes eu não terei aquilo que eu desejo, às vezes eu sofrerei uma perda, eu terei uma derrota. Isso faz parte da vida. Mas eu creio que uma batalha perdida não significa uma guerra perdida. Uma derrota em algum momento, em alguma situação, não significa que eu serei um derrotado para o resto da vida. Muito pelo contrário, porque a própria Bíblia me diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Todos nós conhecemos o texto. Entretanto, derrotas fazem parte da vida. E por que é importante entender isso? Porque a falta de entendimento desta verdade bíblica pode fazer com que a gente cometa erros como cometeu Israel. Por não entender uma derrota, eles agem de uma maneira completamente errada e acabam sofrendo uma derrota ainda maior. Veja, irmãos, tão importante quanto entender as vitórias, também é entender as derrotas. Tão importante quanto entender as bênçãos, também é entender os problemas, as perdas. É muito importante que eu entenda todas as coisas. E esse aqui é um exemplo bem importante para nós conhecermos esta realidade. Porque diante da derrota, o que nós fazemos, irmãos? Qual a nossa reação? Ora, se eu confio em Jesus e conheço a sua palavra, e mesmo assim, fazendo as coisas certas, eu sofro uma derrota, eu sofro uma perda,
Eu preciso me lembrar da palavra que eu acabei de ler para você. No mundo passais por aflições. Jesus me advertiu, mas disse, tenha bom ânimo, não desanime diante de uma aflição, de uma derrota. Fique fiel, permaneça comigo, eu estarei contigo. Essa é a atitude, se eu entender as minhas derrotas. Mas quando a pessoa não consegue entender as suas derrotas, o que ela faz? Ela se volta contra Deus. E é essa a lição que esse texto vai nos dar. Veja comigo o versículo 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje, diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Veja, a princípio eles colocam a culpa em Deus. Eles dizem, por que o Senhor nos feriu? O que a gente fez de errado para que isso acontecesse conosco? Veja, não é essa a atitude de muitas pessoas que não conhecem a Deus, ou que não o conhecem plenamente, ou que não conhecem plenamente a sua palavra? Quando enfrentam uma derrota, a tendência é colocar a culpa em alguém. E se eu estou servindo a Deus, fazendo as coisas certas, e mesmo assim acontece algo de errado na minha vida, o que eu faço? Foi o Senhor que fez isso comigo. Por que o Senhor fez isso comigo? Que mal eu fiz a Deus, alguns perguntam, né? Taquei pedra na cruz? Por que eu estou passando por isso? Que mal eu fiz a Deus para acontecer uma coisa dessa comigo? É a pergunta que muita gente faz, como fizeram aqui. Mas isso é fruto do desconhecimento de Deus e principalmente do desconhecimento da sua palavra. E então eles colocam a culpa em Deus. Porque o homem está sempre procurando um culpado para os seus problemas. Ele nunca acha que a culpa é dele mesmo. Ele nunca acha que foi ele que não fez corretamente. Ele sempre acha que alguém é culpado pelos seus problemas. Irmãos, a nossa natureza humana é muito complicada. E é essa natureza humana que nos leva para a morte, irmãos. Por isso nós temos que ter a natureza de Deus vivendo dentro de nós. Mas isso só acontece quando há uma conversão genuína e verdadeira. A Bíblia diz, então, recebemos a natureza de Deus. Enquanto isso não acontece, ainda vivemos como carnais, com a natureza humana, pensando, raciocinando, tudo com base naquilo que a nossa mente imagina. E Israel agiu exatamente assim nesse texto. Então, muita gente não consegue enxergar os próprios erros e os próprios pecados, e a consequência é que se revoltam contra Deus. Veja comigo Provérbios capítulo 19, irmãos. Provérbios capítulo 19, no versículo número 3. Está escrito assim, a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Entendeu o texto, irmãos? Veja, quem corrompeu o caminho foi a estultícia do homem, foi a natureza pecaminosa dele, foi sua inclinação para o pecado. Mas no final, ele coloca a culpa em quem? Ele coloca a culpa no Senhor. Ele é todo errado, mas quando se dá mal, se ira contra Deus. E exatamente isso aconteceu com Israel. E aí, irmãos, que começam os problemas da pessoa. Se você não souber lidar com suas derrotas, você tem um sério risco de se corromper. Israel se corrompeu nesse momento, porque não entendeu a derrota, ou atribuiu culpa ao Senhor, e partiu então para uma saída que é o que muita gente tem feito, por ter um conhecimento bíblico rasteiro, por ter uma experiência rasteira com Deus, muita gente faz o mesmo que fez Israel. Diante de um problema, por uma visão errada, a fé se desvia. Veja, eles não deixam de ter fé, mas colocam a fé na coisa errada. A fé é desviada, e isso tem acontecido muito com as pessoas. Vamos ler de novo o versículo 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos, por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus? Aí a ideia é brilhante. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós, e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias,
estavam ali com a arca da aliança de Deus. Que ideia maravilhosa, né? Olha, Deus, ele me prejudicou. Deus permitiu que eu fosse ferido, ele me feriu. Mas eu vou agora trazer a sua arca. E agora com a sua arca eu estarei protegido. Olha que ideia de jirico, irmão. Pensa bem comigo. O que se chama isso? O nome disso é superstição. Então, se Deus não me protegeu, eu trago a arca de Deus para me proteger. Superstição vem do inferno, é coisa do capeta, irmãos. Toda espécie de superstição. Porque é um desvio da minha fé. Ao invés de ter fé e confiança em Deus, eu tenho fé e confiança num objeto, num comportamento. Todo supersticioso é assim, eu vou entrar com o pé direito, vou sair com o esquerdo, vou entrar pela porta que eu entrei, sair, não sei o quê. Por quê? Ele acha que por um procedimento ele será livre de algum mal, de alguma coisa. É o cara que torce por um time, vou botar a camisa número 13, porque enquanto eu assisto meu time, isso dá certo, esse procedimento. Ou então eu carrego um patuá, um santinho na carteira, boto um santinho na porta da minha casa, boto o coração sagrado de Jesus lá, abro a Bíblia no Salmo 91, deixo na mesinha. Tudo isso, o nome disso é superstição. É achar que de alguma forma Deus não me protege, mas essas atitudes minhas me protegerão. Então o povo de Israel, irmãos, o povo que a princípio tinha que crer em Deus e acreditar na sua palavra, tem essa ideia brilhante. Primeiro, atribui a Deus o seu problema. E segundo, arruma um amuleto. Ora, Deus não resolveu, vamos trazer a arca. Que agora a arca com a gente aqui, a arca é de Deus. Foi Deus que mandou construir a arca, foi Deus que descreveu a arca, foi Ele que botou lá. Então eu vou trazer a arca, então, com a arca eu estou com o corpo fechado. Olha a ideia que eles tiveram, irmãos. O que eles fizeram? Colocaram fé na coisa e não em Deus. Fé, irmãos, só em Deus. Amém? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não tenho que colocar fé em homem nenhum, fé em igreja, fé é só em Deus. Fé em objeto, fé em coisa, fé em patuá, em sal grosso que a igreja dá para levar para casa, em sabonete de Jesus, em lágrima de Cristo. Isso não é fé, irmãos. Fé é confiança irrestrita em Deus. Deus cuida de mim. Sofri uma derrota. Paciência, a vitória vai vir. Porque Deus cuida de mim. Deus está no controle da minha vida. Então, eu vou ver o que Deus vai fazer no final dessa história. Isso é fé. Mas não, o povo de Israel resolve trazer a arca como seu amuleto. E, junto com isso, uma outra atitude. Diz o versículo 4 que quem estava guardando a arca, quem era, irmãos? Ofni e Finéias estavam ali com a arca da aliança. Então eles vêm junto com a arca. Pronto, agora está resolvido. Tem a arca e tem 2 sacerdotes com a arca. Acabou meus problemas. O sacerdote vai me benzer. Ninguém pode comigo mais. Comigo ninguém pode. Por quê? Estou bendito, estou com a arca, estou com tudo que é preciso e vou agir assim. Só que, irmãos, veja bem, quem eram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias? Eram gente boa? Eram um exemplo de sacerdotes? Eram gente fina, esses homens? Eram homens maus, eram homens terríveis. Eram sacerdotes no nome, mas no coração eram lobos. Lobos em pele de ovelha. Só para você ter uma ideia, abra 1 Samuel 2, um pouquinho antes. Versículo 12 ao versículo 17. O currículo de Ofni e Finéias. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quê? De Belial. Olha como é que a Bíblia chama esses caras. E não se importavam com o Senhor. Veja, o cara é sacerdote, mas ele não está nem aí para Deus. O cara é um religioso, é um pastor, é um padre, sei lá o que ele é, mas ele não está nem aí para Deus. Ele não se importa com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes, um tridente, é sugestivo isso aqui, né? Ele vem com um tridente na mão,
mete na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para ele. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém, hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Olha como esses sacerdotes cuidavam das coisas de Deus. Estão nem aí, porque primeiro eles desprezam a Deus. Quem despreza a Deus vai cuidar das coisas de Deus. Quem não ama a Deus vai cuidar das coisas de Deus. Eles estão ali para cuidar deles mesmos. Qual o procedimento que esses homens faziam, irmãos? O cara vinha com a oferta, mete lá o tridente, o que vier é meu. Mas é isso que a Bíblia diz para o sacerdote fazer? Não, não é isso que a Bíblia diz. Leia comigo Levítico 7. Levítico capítulo 7, versículo 34. Como eles se aproveitavam da religião para ganhar dinheiro do trouxa do povo. Levítico 7, verso 34. Diz assim: porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. A Bíblia diz aqui certinho o que cabia ao sacerdote das ofertas. Era verdade que Deus designou parte das ofertas para sustento dos sacerdotes. E eles deveriam ficar com aquela parte determinada por Deus. Está aqui no versículo que diz: o peito e a coxa. Essa era a parte. O resto tinha que ser dado em sacrifício. Há uma, então, determinação de Deus sobre quanto seria. Mas eles não gostam daquilo que Deus dá. Eles têm que fazer o deles. Mete o garfo, o que vier é meu. Legal isso, né? Assim hoje alguns estão administrando a igreja. Paga as contas, o que sobrar é meu. Tem muitos pastores administrando a igreja assim. Você sabia disso? A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Ele tem que ter um salário, ele tem que ter uma quantia determinada para ser retirada. Mas participação dos lucros não existe. Está entendendo, irmãos? E o cara fazia isso, mete o garfo e tira. O que vier é meu. E o garfo devia ser bom, aquele garfão, né, legal, para dar uma garfada mesmo. Né? Será que veio daí a expressão dar uma garfada? Né? Vou dar uma garfada no cara. E vai lá e tira. E assim faziam. E depois, quando o cara estava queimando a oferta, o que eles fizeram também? Não, antes de queimar, me dá, que eu quero a carne crua. E era isso que Deus mandou eles fazerem? Não, não era isso. Leia Levítico capítulo 3. Está tudo escrito na Bíblia, é só ler, irmãos. Mas a gente não lê porque não quer, né? Diz assim, versículo 3 e 5. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. Versículo 5. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar em cima do holocausto, que estará sobre a lenha do fogo. É oferta queimada e aroma agradável. Mas o que eles estavam fazendo? Estavam fazendo isso? Muito pelo contrário. Estavam tirando antes de queimar. E eles queriam para ele a melhor parte. Era assim que esses homens faziam. E a Bíblia diz, eles não queriam saber de Deus, embora fossem sacerdotes. Embora estivessem com cargo, embora estivessem na direção. Esse é o retrato destes homens. Então, irmãos, olha o que o povo de Israel faz por causa de uma derrota. Primeiro, coloca a culpa em Deus. Segundo, procura um amuleto, a arca. E terceiro, se coloca debaixo de uma direção indigna. Não é isso que está acontecendo hoje com as pessoas, irmãos? Por que essas igrejas malucas aí ficam cheias de gente? Dando dinheiro para esses porcos.
Por quê, irmãos? Porque foram derrotados. Não entendem suas derrotas. Colocam a culpa em Deus ou em si mesmas. Fizemos algo de errado. O que eu fiz? Tenho que fazer diferente. Pegam amuletos que as próprias igrejas dão e depois se colocam, se submetem a homens sem escrúpulos, que nenhum relacionamento nem temor tem a Deus. É o retrato do que aconteceu com Israel. Buscam esta direção errada e uma fé mal direcionada traz problemas e problemas sérios. Veja só o que aconteceu como resultado disso, voltando ao texto em 1 Samuel, capítulo 4, versículos 5 e 6. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. A princípio, os inimigos ficaram espantados. Caramba, o que é isso? Que barulho é esse? O que está acontecendo lá? Olha, é fé desse povo aí, né? Que coisa, uma euforia. Quando a arca chegou, Israel fez uma festa. E pularam, cantaram, fizeram rodinha. Alguns irmãos saíram rodando. Sabe como é que é? Sapatinho de fogo, oh, glória! A arca está aqui. E pularam em volta da arca, fizeram, gritaram. Você já viu esse filme, irmãos? Eu já vi esse filme. É assim mesmo que acontece. Fé mal direcionada. A princípio, traz uma euforia, traz uma sensação que vamos vencer, né? Uma sensação de triunfalismo. Não, é com a gente, reia, Senhor, tal coisa. Mas não deu certo. A atitude deles, cheio de euforia, nós somos os bons, agora tem a arca, comigo ninguém pode, porque eu tenho sal grosso. Não funcionou. E não fez efeito nenhum contra o mundo, contra os filisteus que representam o mundo. A princípio, os filisteus ficaram surpresos com aquilo. Mas veja, os filisteus não tiveram uma ideia de Deus por causa daquilo. É terrível quando o nosso comportamento como cristãos não passa para o mundo uma ideia de Deus. O que as pessoas do mundo pensam quando entram numa igreja e vê um monte de gente correndo, cambaleando, pulando, rodando, e com a arca, e carregando uma arca, e recebendo sal grosso, levando não sei o quê, levando não sei o quê. O que as pessoas do mundo pensam? Elas têm uma ideia de Deus com relação a isso? Elas são evangelizadas com isso? Não. Algumas pensam que nós somos loucos. Outras pensam que entraram no hospício. Não é assim? E outras, porque têm um coração supersticioso também, se juntam a essa palhaçada. É o que acontece. Com os filisteus, o que aconteceu no versículo 7, irmãos? E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram a arraial. E diziam mais: ai de nós, que jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, porque não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. O que aconteceu com os filisteus? Tiveram uma ideia de Deus? Não. Pensaram que era deuses. Eles disseram, os deuses, não sei quantos. Eles viram aquela gritaria, os deuses estão furiosos aí. Não tiveram nenhuma ideia de Deus. Com aquilo que aconteceu em Israel, com o que estava acontecendo no meio daquele povo, não foi transmitido para os filisteus nenhuma ideia. Só uma ideia errada. É isso que as pessoas do mundo começam a ter na mente com relação à igreja. Quando vêm essas palhaçadas acontecendo. Elas pensam que todos nós somos farinha do mesmo saco. Somos loucos do mesmo hospício. Eu sou louco, mas não desse jeito, irmãos. Não vou admitir, não, irmãos. O que é isso?
É isso que as pessoas estão pensando de nós. E pior, tem uma ideia errada a respeito do nosso Deus. Mas o pior de tudo é que a esse princípio de medo que veio aos filisteus serviu para que eles se animassem ainda mais contra aquela gente. Veja, eles ficaram com medo, e os deuses vieram agora, o que vai ser da gente? Conclusão: sede fortes, filisteus, portem-se varonilmente, vamos acabar com esse povo de Israel. Irmão, o que está acontecendo na igreja só provoca a ira dos outros contra a gente. Só provoca isso. E os filisteus então vieram com tudo, ficaram mais animados ainda para arrebentar com Israel. E lá vem eles. E qual a consequência? A consequência, irmãos, é uma derrota de maiores proporções. Por isso, guarda essa lição para você. Se você tiver uma derrota, crê em Deus, permaneça com Deus, não atribua culpa a Deus, não atribua culpa a você mesmo. Tenha sim um alto senso crítico, né? Você vai saber se você errou, corrigir alguma coisa, mas não fica nessa neura, nessa loucura de buscar amuleto, de buscar campanha, corrente, não sei o quê, novena, trezena. Para com isso. Seja crente no Senhor Jesus. Confie nele, saiba que a tua vida está nas mãos dele. Não é uma derrotazinha que vai acabar contigo. Não era uma derrota em Israel que ia acabar com Israel. Deus tinha uma promessa para aquele povo, até hoje não acabou, irmãos. Entenda. Mas por loucura, por falta de entendimento, o que eles fizeram? Trouxeram o amuleto, se colocaram debaixo da direção de homens corruptos, como Ofni e Finéias. Terminou como? É assim que terminará a sua vida, se você fizer a mesma coisa. Se por uma derrota você resolve abandonar tudo, se por uma derrota você resolve procurar amuleto, se por uma derrota você resolve se colocar debaixo da direção de uma pessoa indigna, os resultados serão os mesmos. A Bíblia deixa isso para a gente aprender, irmãos. Versículo 10, olha o resultado. Então pelejaram os filisteus animadíssimos contra Israel. E Israel foi derrotado. Cada um fugiu para a sua tenda e foi grande a derrota. Pois foram mortos de Israel 30.000 homens. Quantos foram mortos na primeira? 4.000. Quantos foram mortos na segunda? 30.000. 7 vezes mais. O pessoal gosta, 7 vezes mais de morte. 7 vezes mais de problema, né, de maldição sobre a vida daquele que se coloca nessa situação. Você se colocou nessa situação. Isso é importante, irmãos, porque às vezes tem uma pessoa firme, está fiel, mas o que acontece? Passou por um problema, ela vai buscar até do capeta a solução. Ela não quer saber. Descobriu que está com câncer, ela vai até no Pai de Santo, irmãos. Porque ela não tem fé de verdade. Ela tem fé em amuleto. Ela tem fé em coisa. Ela quer solução. E sabe o que acontece? A derrota é 7 vezes pior. Foi o que aconteceu com Israel. Então vamos fazer um resumo dessa história. Um resumo educativo para nós. Um resumo para a gente aprender. Quando você não entender suas derrotas, quando você começar a buscar um culpado para elas, desviar a sua fé, se colocar sob a direção de alguém indigno, buscar amuletos, no final da história, a sua derrota será ainda maior. Então pense biblicamente, pense no que diz a palavra de Deus. Para Israel, as consequências foram terríveis. Não foram só 34.000 mortos. As consequências foram ainda maiores, irmãos. O texto prossegue nos dizendo que, além dos mortos, a arca também foi tomada. Veja, Deus mandou construir a arca, mas jamais para que ela se tornasse um amuleto. Jamais para que ela se tornasse um símbolo de proteção, mas sim um símbolo de Deus, com tudo que ela ali continha para a memória daquele povo, para entendimento da presença e da proteção de Deus.
E até isso agora foi roubado de Israel. A arca foi embora. E o versículo 11 diz, foi tomada a arca de Deus e mortos, finalmente morreram os canalhas. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos naquele dia. E a arca também se foi. Veja, irmãos, Eli, a Bíblia diz, não foi um bom pai. Talvez os filhos de Eli tenham sido assim por falha dele, porque não os repreendeu, não os ensinou. Mas uma lição também para nós. Os pais não são culpados pelo destino dos seus filhos. Por quê? Eli poderia ter sido um excelente pai, poderia ter ensinado tudo da melhor maneira, mas ainda assim, o livre-arbítrio de cada um, decidir por não obedecer e não seguir o caminho do seu pai. Mas no caso específico, Eli é um grande culpado, porque a Bíblia narra a maneira como ele tratou os seus filhos, jamais os repreendeu, jamais disse que eles estavam errados, jamais os destituiu de sua posição, sendo ele um sacerdote acima deles. Mas, irmãos, Eli, ele ainda no final da sua vida, tinha zelo pelas coisas de Deus. Tinha zelo, mas não tinha força. E aí não adianta ter só zelo, a gente tem que ter atitude, irmãos. Não adianta ter só zelo. Eu preciso transformar o meu zelo em atitude. Eli tinha temor, embora não tenha sabido educar seus filhos. Eli tinha zelo, embora não, por esse zelo não os repreendesse. Mas ele ainda tinha zelo das coisas de Deus. E a Bíblia narra como terminou os dias de Eli. Versículo 13, diz assim, quando chegou o homem que trazia as notícias, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo. Pelo que estava tremendo o seu coração? Pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli temia pela arca, porque ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Veja, os filhos estavam também na batalha, mas a Bíblia não diz que ele temia pelos filhos. Ele temia pela arca, porque ele sabia o que ela representava, não um amuleto, mas um símbolo, um memorial de Deus, um símbolo da glória de Deus, era a arca da aliança. E ele temia pelaquela glória que ela simbolizava, de que ela pudesse estar saindo, se ausentando de Israel. Eli tinha esse temor no seu coração. E aí, irmãos, o versículo 18 diz, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. O homem começa a contar a história para Eli do que aconteceu. Ele diz, olha, 34 mil pessoas morreram, Eli está lá inteiro. Olha, os teus 2 filhos morreram, Eli está lá. Agora, quando ele disse, olha, a arca foi levada, aí foi demais para o velhinho. O velhinho caiu para trás e morreu, irmãos. Por quê? Pelo zelo. Por saber ele o que simbolizava aquilo. A glória de Deus, simbolizada pela arca, estava agora fora de Israel. O que adianta viver sem a glória de Deus? Você já parou para pensar nisso? De que vale a vida sem a glória de Deus? Talvez você tenha a glória dos homens, o aplauso, o reconhecimento das pessoas, mas o que vale a vida sem a glória de Deus? O que adianta ter filhos se não tem a glória de Deus? Então a morte dos filhos não foi tão problemática para eles, mas a ausência da glória, essa foi demais para Eli, e ele então morre por causa disso. E a Bíblia continua dizendo, a partir do verso 29, que a nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida, e próxima ao parto também ouviu essas notícias, e o verso 19 diz que a arca de Deus foi tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram. Ela então se encurvou e deu à luz, porquanto vieram as dores de parto. Então ela teve o neném naquele momento por causa do impacto também das notícias. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam, não temas, pois tiveste um filho.
Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino Icabô, na versão corrigida fiel, Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. A nora de Eli também entendeu o significado daquilo. Icabode, o nome do menino, significa exatamente isso. Foi-se a glória. Você já pensou em ter um filho e dar a ele o nome Foi-se a glória? Qual o nome desse neném? Foi-se a glória. O que você acha disso? Que bonitinho, qual é o nome dele? A glória de Deus foi embora. Esse é o nome do menino. Esse é o nome que esse menino carregou por toda a sua vida, porque aquela mulher também sentiu o impacto de ter perdido não apenas o seu sogro e o seu marido, mas principalmente da arca de Deus ter sido tomada naquele lugar. Irmãos, sem a arca, que representa a glória, sem a glória de Deus, a vida perde a graça. Disseram para ela: você teve um filho, coisa que a mulher tanto valoriza, e ela nem fez caso disso naquele momento, porque o que tinha acontecido tirou a graça da vida. Perde a graça quando a glória vai embora. Nós temos a glória de Deus, irmãos. A glória de Deus é Jesus Cristo na nossa vida, vivendo no nosso coração, habitando em nós através do Espírito Santo, conduzindo a nossa vida, nos mostrando o caminho que é Ele. Essa é a glória de Deus para nós. Se perdermos a glória, qual é a graça da vida? Pode ter tudo, como a Bíblia diz, o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas se perder a sua alma, o que adianta? Se perder a graça, se perder a glória, a vida não tem graça, irmãos. Icabode vai nos acompanhar para o resto da vida, se nós perdermos a glória de Deus. Então não deixe que um problema na sua vida tire a glória de Deus de sobre você. Não deixe que uma perda, uma derrota, uma tristeza na sua vida tire algo muito maior de você, te dê uma derrota 7 vezes pior e tire definitivamente a glória da tua vida. Infelizmente isso tem acontecido com algumas pessoas, que por princípio estão crentes, estão na igreja, mas ao passarem por uma perda, por um problema, por uma derrota, abandonam o Senhor, se ligam às superstições, se colocam debaixo de direção errada e no final sua derrota é muito maior e no final perdem a alma, no final perdem a glória. Não deixe a glória de Deus ir embora da sua vida. Que você permaneça sobre a glória de Deus. Que Icabode não tenha lugar na sua casa. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus, irmãos. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Muitos querem te adorar. Toma a tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Vamos pedir a Deus em oração que Ele reine aqui na igreja, mas especialmente nesse lugar aqui, ó, no seu coração, na sua vida, que Ele seja a razão da nossa vida, que a glória de Deus em nós seja a graça de viver. Amém? Peça a Deus essa manhã que Ele reine neste lugar, reine no teu coração, reine na tua vida, em todas as dimensões da tua vida, e fique com Ele
independente do que acontecer. A fé é aquela que permanece, é aquela que persevera, é aquela que permanece quando não há mais nada, mas ainda há a fé em Cristo, a fé no Senhor, que cuida de mim e que tem a minha vida em suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir essa manhã, contempla cada irmão como nós louvamos, dá-lhe paz interior, Pai, paz no coração de cada irmão, para que nenhuma perda, nenhuma derrota tire a paz e nos leve a caminhos tortuosos, nos leve a caminhos de morte que produzirão derrotas ainda maiores. Mas que cada um dos irmãos aqui fique firme com Deus, fique firme na fé e debaixo da tua glória. Que a tua glória permaneça conosco, Senhor. Que a tua glória permaneça sobre as nossas vidas. Abençoa o meu irmão e a minha irmã, principalmente, especialmente, na hora das perdas, na hora das dificuldades. Tu és o Consolador. Consola os corações, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Louve ao Senhor. Visite a cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razão pra te louvar. Desfaz, Senhor, Desfaz toda a tristeza, incerteza e dissabor. Glorifica o teu nome, meu Senhor. Podes reinar, reina, Senhor, reina aqui, Pai, reina na nossa vida, Senhor. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor. Reina, Senhor, neste lugar. Reina aqui, ó Deus. Reina, Senhor, neste lugar. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Reina na igreja. Reina nos crentes, Pai. Glória ao teu nome. Louvado seja Deus.